Meus amigos, o Santos realmente vem decepcionando a gente no Campeonato Paulista, tá tendo muita sorte que tá num grupo relativamente fácil, por mais que esteja embolado. O Santos no momento não está nem na segunda posição que levaria a classificação para as quartas de final. Possivelmente, seguindo essa toada, dependendo do resultado lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians, pode ser que fique cada vez mais difícil ser líder do seu grupo, e aí vai ter que pegar ou o Guarani fora de casa, ou até mesmo a Portuguesa, sei lá eu. O fato é que o Santos não tá entregando. E todo mundo quer achar um culpado. Tá numa fase agora de Diego Pituca é o culpado. Aí outra hora é o Caixinha é o culpado. Na real, gente, não tem um culpado. A gente tem uma série de circunstâncias que levam o Santos a estar nesse momento. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, de uma maneira um pouco mais sucinta, rápida, tentar elucidar algumas coisas que a gente fica discutindo e às vezes parece papo de maluco, porque tem coisa que não adianta a gente discutir. Porque tem coisa que só vai se resolver com atitudes, ações. Então, seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles, inscreva-se no canal, estou em busca dos 20 mil inscritos aqui no canal. Quero tentar fazer isso até junho, 20 mil inscritos até junho, será que dá? Estamos com quase 16 mil. Me ajuda a se inscrever no canal, deixe seu like e comente aqui no conteúdo, tá bom? Na descrição, link da Fanation, se você quiser adquirir bonés do Santos, licenciado, bonitinho, usando o cupom Alambrado Santista 50 para ter R$50 de desconto, beleza? Vamos lá! O Santos teve mais uma partida horrorosa lá em Novo Horizonte, empatou em 0x0 com o Novo Horizontino. Uma aparição discreta do Neymar, por mais que o Neymar consiga colocar os atacantes na cara do gol. Mas, o que tá pegando? O que tá acontecendo? E aí eu vou ter que vou ter que separar isso basicamente em 3 etapas. Primeira coisa, o Santos não tem peças. O Santos não tem peças. O Santos tem algumas médias peças, uma extraordinária peça, que é o Neymar. Você tem uma ótima peça, que é o Tiquinho. E você tem o Tiquinho Guilherme ali por conta da fase do Guilherme. E você tem outras peças medianas. Eu vi que a torcida tá pegando no pé do Pituca. Eu vi que tem gente fazendo vídeo defendendo o Pituca. Outras pessoas explicando o que tá acontecendo com o Pituca. Virou tipo um canhão pra cima do Pituca. Eu só quero falar uma coisa rapidamente. De fato, o Pituca não vem jogando bem. Eu não vou aqui me alongar pra falar sobre o Pituca, porque ele não precisa nem um pouco da minha fala. Mas se o canhão tá virado pro Pituca é porque alguma coisa boa ele tá fazendo. Porque só vira canhão, a gente só vira canhão pra quem a gente espera alguma coisa. A gente só vira canhão pra jogador que a gente acredita. E o Pituca é um deles. O Pituca, ele sempre teve um futebol regular, ele nunca foi o Toni Kroos, mas ele também nunca foi o Gerson Magrão. Ele sempre teve um futebol regular, se entregou bastante. Agora, faltam companheiros nesse time do Santos. E por mais que eu não goste do Léo Godoy e reclame que o Léo Godoy é um jogador emprestado, se ele fizer um bom campeonato, quem ganha dinheiro é o Atlético Paranaense. Não é possível que o Sherman seja pior do que o Godoy, mas suponhamos que seja pior. Vocês já viram algum time no mundo, na galáxia, ser campeão porque tinha lateral direito e lateral esquerdo bom? Não. O Flamengo de Jorge Jesus tinha o Rodinei. O Santos da Libertadores tinha o Pará. E assim gente. Não são laterais, são funções extremamente importantes para um sistema tático, é claro, mas se você tem 2 bons zagueiros e um bom goleiro, às vezes um péssimo lateral passa batido. O problema não tá no Godoy. É claro que eu não quero o Godoy no meu time. É claro que com a má fase, com a escassez de opções de zagueiros, ele se destaca negativamente. Claro, concordo, mas não é isso. Eu peguei aqui a escalação de ontem. O Santos iniciou na partida com Rincon e Pituca no meio de campo. E o Neymar ali fazendo a função de 10. No banco, para as funções de meio de campo, o Santos tinha Schmidt, Tassiano e Miguelito. Vamos pôr Miguelito. Esse é o meio de campo do Santos. Peças o Santos não tem. O Santos sofre. O Santos tem um ótimo centroavante, um exímio camisa 10, tá achando um ponta direita porque o Soteldo é preguiçoso, o Soteldo tem que ir embora. O Bom Tempo fez aquela função no jogo contra o São Paulo, mas, de novo, no jogo contra o São Paulo todo mundo foi bem, não é referência, o Bom Tempo pode fazer aquela função. Você tem um bom ponta esquerda, só que o Santos não tem banco. Então, primeiro ponto, o Santos está nessa situação pelas faltas de peças. O Santos não tem jogadores o suficiente. Ponto. Vamos para outra escala numa pirâmide aqui que eu construí para poder falar sobre isso. A parte técnica.
Bons treinadores extraem os melhores de jogadores medianos. Não acontece isso com o Caixinha. O Pedro Caixinha, ele prometeu muita coisa. Time ofensivo, linhas próximas, velocidade e apertar os adversários. O Santos não conseguiu fazer isso. O Santos fez isso contra o Mirassol, fez isso contra o São Paulo, que é um time que atacou o Santos, e o Santos conseguiu explorar alguns contra-ataques. Fora isso, nenhum jogo mais, a não ser contra o Botafogo, principalmente depois que o Botafogo teve um jogador expulso, Botafogo de Ribeirão Preto aqui na Vila Belmiro, que o Santos conseguiu dar uma pressionada, a bola na trave. Mas o treinador não consegue evoluir. O Caixinha teve que entregar... Muita gente reclamou que eu elogiei o Gil na partida de ontem. Gente, só uma estatística, tá? O Gil não perdeu uma bola aérea na defesa. Uma. Eu não tô pedindo pra vocês me apontarem duas que ele perdeu. Ele não perdeu nenhuma. No erro do Léo Godoy, ele deu 2 botes precisos. Vamos cair nessa? Vamos ficar nessa rotatividade de criticar? O Basso eu concordo que não dá. O Luizão não testamos ainda. O Luan Pérez não tá numa boa fase. Aí quando o Gil entra, o Santos não tomou gol, né? Que foi uma coisa que não aconteceu no campeonato até agora. O Santos não tomou gol. O Gil ganhou todas as bolas aéreas. E vocês querem voltar o canhão pro Gil? É sério? Dê uma repensada, gente. Deem uma repensada. Então, voltando. O Caixinha ele não consegue. O Caixinha não consegue potencializar o futebol do Tiquinho, que chegou recentemente. Não consegue potencializar o Luca Meireles quando entra. Não consegue potencializar o Soteldo. Não consegue potencializar os laterais. O Escobar até que está fazendo defensivamente uma boa partida. Não consegue potencializar o Pituca. Não consegue potencializar o Schmidt. Não consegue potencializar o Rincon. Gente, de novo, existem times que já foram campeões, que já amassaram outros clubes, principalmente em campeonato estadual, com um elenco inferior, um time titular igual ou inferior, mas tendo um bom técnico na beira do gramado. E eu não estou falando que tem que trocar o Caixinha, até porque a informação que a gente tem é, se tira o Caixinha, vai trazer quem? O Tite? O Tite na Vila Belmiro já vem com uma rejeição na tampa, e o grande argumento para se trazer o Tite é porque dizem que o Tite consegue montar um esquema tático em prol do Neymar. Então, acho que é muito pouco. Então, a gente tem também um treinador que não está fazendo o que a gente esperava. Mas eu quero dar mais um pouco de tempo para esse treinador. Agora, por último, a gente tem... como eu disse que eu não vou apontar um só culpado, mas a gente tem um corpo diretivo que demorou muito para arrumar o Santos. O Santos está contratando agora o Hallraiser, o Benjamin Hallraiser, que deve vir já para jogar. Contratou o Verón, que não tem condição física. Contratou o Zé Rafael, que tem que fazer uma cirurgia. Contratou o Barreal, que não está disponível. Aí, gente, aí é muito simples a gente jogar a bomba para cima do colo do Caixinha também. Porque, desculpa, gente, eu acho que não existe hoje treinador no Brasil que faça um Santos competitivo com o Pituca jogando fora da função dele. O Pituca não sabe finalizar, gente. O jogo dele ontem mostrou isso. Ele estava cara a cara com o goleiro, ele não consegue dar um bico para afundar o goleiro. Não é a dele. O Pituca está jogando numa posição errada. Não adianta virar o canhão pro Pituca. De novo, sempre foi um jogador mediano. Nunca foi o Toni Kroos, nunca foi o Luka Modric, nunca foi o Zidane, ele nunca foi o Khedira, ele nunca foi o Ozil, mas também ele nunca foi o Gerson Magrão, ele nunca foi o Elvis da Ponte Preta, ele nunca foi, o William Maranhão, ele nunca foi o Zanocelo. Não, ele é um jogador mediano, que às vezes tem lampejo de ótimo jogador, às vezes tem lampejo de péssimo jogador. Não dá, o Santos tem na zaga, Basso que não dá, Luizão que não é testado, Luan Pérez que tá lento, você tem o Zé Ivaldo que joga 3, fica suspenso 1, e o Gil de 37 anos. É com essa zaga que a diretoria achou que o Pedro Caixinha ia resolver o Santos. Meio de campo eu falei aqui, tem Schmidt, tem Rincon, tem Pituca, depois é só molecada da base, gente que não jogou pra jogar. Você tem na ponta direita, você tem dúvida, porque o Soteldo não consegue jogar, o Bom Tempo entrou, fez um bom jogo, na ponta esquerda você só tem o Guilherme. E aí quando o Santos tira o Tiquinho e o Neymar da partida, acabou, porque a diretoria atrasou o planejamento. Não adianta, gente. A gente pode tentar achar 1 milhão de culpados. Mas será que o Santos,
através de Marcelo Teixeira e uma companhia limitada, tivesse contratado o Caixinha antes, tivesse afastado quem tinha para afastar antes, tivesse feito contratações melhores antes, será que o Santos não estaria melhor agora? Porque foi como eu falei, eu falei isso na live do Ademir Quintino. Para mim é o paradoxo do ônibus, no ponto de ônibus da madrugada. Você tá no ponto de ônibus, o ônibus demorou 20 minutos. Você fala, porra, se eu sair desse ponto de ônibus agora e ir para aquele lá da avenida que eu sei que passa o mesmo ônibus, mas quanto mais tempo eu fico nesse ponto de ônibus, mais perto tá desse ônibus chegar. É o que estavam fazendo com a espera do Neymar em dezembro. Pô, se o Neymar vier, eu não posso contratar jogador de nota 5, vou ter que contratar jogador nota 8. Mas eu também não posso contratar jogador de nota 8 agora, porque eu não tenho dinheiro se o Neymar não chegou. Ficou nessa indefinição, não veio ninguém. E os que vieram não estão prontos para jogar. Quem foi contratado que está jogando? É o Zé Ivaldo, é o Tiquinho, foi o retorno do Soteldo e o Neymar. 4 jogadores. O Santos contratou 9. O Luizão não joga. Barreal tá machucado. O Zé Rafael tá machucado. O Gabriel Veron tá no departamento médico. Quem mais aí? O Léo Godoy é titular, mas é fraco. Pô, gente, a diretoria do Santos, novamente, é muito fácil a gente pegar aqui agora, no calor da emoção, no nervosismo, jogar a bucha pra cima do Pedro Caixinha, que, de novo, não tá fazendo um bom trabalho. Concordo. Mas vai demitir? Vai demitir o cara com 7 jogos, 8 jogos no Campeonato Paulista? Vai demitir? Cometeu erro com o Gil? Cometeu. Voltou atrás. Tá tudo certo. O que não pode é voltar atrás e trazer o Sandri. O que não dá pra voltar atrás é trazer o Dodô, aquele que tava encostado. Não dá. Ele voltou atrás com o Gil. Até porque ele percebeu que com os zagueiros que ele tinha, o sistema de jogo dele que ele falou que tinha que dar campo nas costas do zagueiro de 50 metros para ter um zagueiro rápido, não tem ninguém. Então ele teve que mudar o esquema dele e deixar o Gil ali, que não vai ter essa velocidade, mas também ele não vai ter problema com bola aérea. Corrigiu esse erro. Mas vai demitir o Caixinha? Vamos jogar a culpa pra cima do Pituca? Que tá jogando na função errada, ó. Há tempos a gente tá falando isso. Eu não sei se o Pituca já falou isso com o treinador. Tipo, treinador, deixa eu te falar, tô jogando na posição errada. Schmidt, que o futebol acabou. A gente não volta... Eu acho engraçado, né? Pituca, porra, tem toda a nossa consideração. Não é ídolo. Obviamente não é ídolo. Não levantou um troféu com o Santos. Beleza, da Série B. Mas não é ídolo. Mas, porra, tem meu respeito, cara. Por que a gente não vira o canhão pro Schmidt? Por que a gente não vira o canhão pro Soteldo? Por que a gente não vira o canhão... deixa eu ver quem mais aqui. Pro Léo Godoy. Por que a gente não vira o canhão pro Rincon quando erra? A gente quer virar o canhão pro Pituca. Sério? Tanta coisa que a gente precisa se preocupar. Então assim, gente, o Santos tem um confronto duríssimo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Hoje, se eu tivesse que apostar dinheiro, é a vitória do Corinthians. É a vitória do Corinthians, porque o Santos não tá organizado. Tanto que talvez eu faça um vídeo aqui amanhã explicando como que eu entraria na Neoquímica Arena com esses Santos, com os jogadores que tem atualmente. Não me parece que vai ter a estreia de ninguém, nem de Veron, nem de Barreal e nem de Zé Rafael, muito menos. Até porque não pode jogar o Paulista, né? Eu falo isso aqui o tempo todo, eu esqueço de falar que o Zé Rafael não tá no Paulista. O Rollweiser não vai chegar a tempo, obviamente. Então é isso. O que o Caixinha tem é o que foi apresentado ontem em Novo Horizonte. Esses caras serão capazes de vencer um time embalado do Corinthians? O clássico, tudo se iguala. A gente sabe disso. Talvez o Neymar faça uma partida dos sonhos e o Tiquinho faça 3 gols. Pode acontecer. Mas as peças que o Caixinha tem, ele pode fazer um pouco melhor. Concordo. Só que a gente também esquece que o planejamento foi atrasado. Agora, eu acho que é a hora de dar mais um pouco de tempo. Porque o tempo que foi perdido não foi culpa minha, não foi culpa sua, não foi culpa do sócio, não foi culpa do torcedor que mora no Mato Grosso, não foi culpa do torcedor que mora em Rondônia. Não, foi culpa da diretoria. Tá bom? Vídeo feito, espero que você tenha gostado. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.